eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 6º ano? Nós vamos começar essa videoaula, 6º ano, falando sobre a nossa avaliação, tá? Avaliação de matemática, que vai ser nessa próxima semana, e nós vamos fazer uma revisão. Eu deixei até muitos exemplos, alguns eu vou detalhar, outros eu só vou mostrar para vocês, porque tudo isso eu já passei nas videoaulas. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é de extrema importância. Nós falamos também nesse trimestre sobre o MDC. O que é o MDC, gente? Ele é o máximo divisor comum. O que é o máximo divisor comum? Dados 2 ou mais números, né, é o maior divisor comum entre esses números. E o processo prático, como que eu faço aqui? MDC de 35 e 40. Essa é a linha do quociente, essa é a linha do resto. Eu coloco o maior número e divido pelo menor. 40 dividido por 35 dá 1 e sobra 5. Repito, 5, 35 por 5 dá 7 e sobra 0. Deu 0 aqui, o MDC é o último número aqui na linha do meio. Então, o MDC de 35 e 40 vai ser o 5. Olha só, e quando for de mais do que 2 números? Eu faço primeiro dos 2 primeiros números. O MDC, então, de 20 e 30. Eu venho cá e faço o quê? Vejo a minha linha do quociente, a minha linha do resto. Faço 30 dividido por 20, que vai dar 1 e vai restar 10. Repito, meu 10, 20 dividido por 10 dá 2 e sobra 0. Então, restou 0, desculpa, deu o resto 0, o meu MDC é o último número aqui na linha do meio, ok? Então, só que nesse caso, não é o MDC final, porque são de 3 números. Agora eu vou fazer o 25 e o 10, que foi o resultado do MDC dos 2 primeiros números. Então, o MDC de 25 e 10, ele vai dar quanto? Vai dar 2 e sobra 5. Né? 25 dividido por 10, 2 e sobra 5, repito, 5, 10 dividido por 5, 2 e sobra 0. Ou seja, o MDC de 20, 30 e 25 é igual a 5, ok? Então, quando eu tenho de 3 números, eu faço dos 2 primeiros e o resultado eu faço com o terceiro. Olha só, MDC de 12 e 60, mais um exemplo. 60 dividido por 12 dá 5 e sobra 0. Toda vez que sobrou 0 aqui, gente, o MDC é esse último número aqui. De 40 e 30. 40 dividido por 30 vai dar 1 e sobra 10. Repito, 10. 30 dividido por 10 dá 3 e sobra 0. Gente, eu vou repetindo esse número que fica aqui até dar 0. Aqui é o meu MDC, o último número, assim que der o 0. MDC de 25 e 60. Lembrando, gente, que essa primeira linha é a linha do quociente e essa última linha é a linha do resto. Eu faço 60 dividido por 25, que dá 2 e sobra 10. Repito, 10, 25 dividido por 10 dá 2 e sobra 5. Repito, o 5, 10 dividido por 5 dá 2 e sobra 0. Então, o MDC de 60 e 25 vai ser 5. MDC de 12, 30 e 60. Eu faço primeiro o de 12 e 30. Olha só. Lembrando da linha do quociente e da linha do resto. Faço 30 dividido por 12 dá 2 e resta 6. Repito, 6, 12 dividido por 6 dá 2 e resta 0. Então, o MDC de 12 e 30 é 6. Só que eu quero saber de 12, 30 e 60. Então, eu pego 60 e o resultado dos 2 primeiros, que é 6. Então, eu faço o MDC de 66, que vai dar 10 e resta 0. Essa divisão. Então, o MDC de 12, 30 e 60 é igual a 6, ok? Olha só, gente, nós temos que saber que quando nós vamos calcular o MDC através dessa fatoração aqui, a gente tem que saber que é o quê? Como que eu acho o MDC? São os fatores comuns com o menor expoente, ok? MDC de 100, 350, 620. Mais um exemplo aqui para vocês. Eu faço o MDC de 100, 350, né? Que nesse caso aqui vai dar 50. E agora o de 620 por 50, porque aí sim eu consigo saber o resultado do MDC dos 3. Fazendo essa divisão aqui, ó, esse aqui eu tô fazendo mais rápido, porque a gente já fez, olha aqui, ó. 620 dividido por 50 dá 12 e sobra 20. Repito, 20, 50 dividido por 20 dá 2 e resta 10. Repito, 10, 20 dividido por 10 dá 2 e resta 0. Deu o restante 0 aqui, o MDC vai ser esse último número, ok? Olha só, mais exemplos, para não ficar dúvida, de 84 e 96. Eu divido 96 por 84, dá 1 e sobra 12. Repito, 12. 84 dividido por 12 dá 7 e sobra 0. O MDC é 12.
Agora nós vamos falar sobre o MMC, que já é o mínimo múltiplo comum, ok? Existem 3 formas também, da mesma forma que o MDC, a gente pode fazer listando os divisores, né? Fazendo os fatores comuns com menor expoente e fazendo aquele processo, né, das divisões sucessivas, a gente pode fazer também o MMC com 3 processos. Mas o processo mais simples, olha só, o primeiro é listando os múltiplos, né? Eu listo os múltiplos dos números que eu quero e a interseção, né? O menor múltiplo comum entre eles, exceto o zero, tirando o zero, vai ser o meu MMC. Olha só, o segundo método são os fatores comuns e não comuns com maior expoente, fazendo o método da fatoração. E aqui, o método da fatoração, não, desculpa, o método da decomposição. E o método da fatoração é aquele que nós já aprendemos. A gente vai colocando em fatores primos. 10 e 15. Divide por 2, dá 5 e 15. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. Faço essa multiplicação, o MMC de 10 e 15 vai ser 30. De 50 e 90, por 2, 25 e 45. Por 3, 25 e 15. Por 3, 25 e 5. Por 5, 5 e 1. Por 5, 1 e 1. Multiplicando tudo vai dar 450. Lembrando, gente, que aqui são só números primos. Números primos são quais? Aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. Olha, deixei esses exemplos de MMC. Esses aqui eu não vou focar com vocês, tá? Só lembrando que vocês precisam... Se é um número par, vocês começam dividindo por 2. Vocês sabem das regras de divisibilidade. É só você lembrar das regrinhas. Lembrando que aqui só ficam números primos. Ou seja, 2, 3, 5. Mais exemplos de MMC para vocês. Olha, deixei aqui. Foram correções que eu fiz com vocês. Vocês podem pausar o vídeo. Podem olhar novamente todo esse processo, tá? Verifiquem que sempre aqui são números primos, viu, gente? Deixei aqui esses exemplos, eu quero que vocês verifiquem, olhem, revejam, se precisar, façam novamente, tá? E o que eu quero deixar também, vocês vão ver, acho que vai chegar aqui. Olha só, são vários exemplos de MMC, ok? Que eu deixei para vocês. O que eu quero falar um pouquinho, deixa eu ver se eu deixei aqui na revisão para vocês. São sobre os problemas. Isso. Aqui, nossa, Ana Paula, você não fez com a gente esses agora, mas todos esses que eu passei, eu fiz com vocês nas videoaulas anteriores. Eu deixei só como exemplificação de como nós temos que fazer o MMC. Olha só, se tem um número par, a gente começa por 2. Depois, acabou os números pares, a gente faz a tentativa por 3, se algum número for divisível por 3. E no final, a gente multiplica todos, tá? Nós fizemos exaustivamente MMC. Nós fizemos muito. Então, eu deixei os exemplos aqui, mas qualquer coisa, vocês podem voltar nas outras videoaulas que tem eu resolvendo um por um, ok? E os problemas, gente? Quando eu sei que eu vou resolver problemas envolvendo MMC e MDC? Quando eu sei que é MMC e quando eu sei que é MDC? O MMC é quando te pede o menor tempo, o próximo tempo, porque MMC é mínimo múltiplo comum. E o MDC é maior divisor comum, é quando te pede o maior pedaço, maior quantidade de pessoas. Então, eu deixei um exemplo aqui de problema que eu tinha feito com vocês. Olha só, 3 viajantes de firma sairão a serviço no mesmo dia. Sabe-se que o primeiro faz viagem de 12 em 12 dias, o segundo de 20 em 20 dias e o terceiro de 25 em 25. Então, depois de quantos dias sairão juntos novamente? É o menor dia, depois de quantos dias? Qual que é o próximo? Toda vez que é o próximo, é o menor tempo, é o MMC, ok? Fazendo o MMC, eu vou saber que 300 dias, daqui a 300 dias, eles sairão juntos novamente, tá bom? Vamos falar agora sobre as frações. Gente, fração nada mais é do que uma divisão, né? Uma divisão em partes iguais, a representação de um inteiro que é dividido em partes iguais. A fração, ela pode ser uma fração em forma mista, um número misto, que é o quê? A parte inteira e a parte fracionária. Conversamos sobre isso. Como que eu transformo um número misto em fração imprópria? Eu repito o denominador e faço 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. Tudo aqui transformando um número misto em fração imprópria. Só lembrando, o que é uma fração própria? O numerador é menor do que o denominador. Fração imprópria. O numerador é maior do que o denominador. Fração aparente, o numerador é múltiplo do denominador, tá?
E aqui sempre alguns exemplos de transformação de frações de números mistos em frações impróprias. Eu só repito o denominador e faço 12 vezes 1, 12, mais 7, 19, ok? Novamente, né, esse tipo de exemplo. O que são frações equivalentes, gente? São frações que representam a mesma parte do inteiro, tá? Então, aqui, 4/8, 2/4, meio, sempre são frações equivalentes. Estão vendo? Olha só. As frações equivalentes nós obtemos também multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, por exemplo, complete as lacunas para tornar as frações equivalentes. Aqui, para virar 36, eu não multipliquei por 9, é só multiplicar o 3 por 9 também. Então, deu 27. Aqui, para virar 42, eu não multipliquei por 6, é só multiplicar 15 por 6 também, que vai dar 90. Aqui, para virar 84, eu não multipliquei o 14 por 6, então eu tenho que multiplicar o 9 por 6 para virar uma fração equivalente, tá? Gente, simplificação de frações. Para simplificar uma fração, ou seja, torná-la irredutível, eu preciso achar o máximo divisor comum entre elas. Eu posso ir tentando fazendo as divisões, mas a forma mais fácil é achar o máximo divisor comum entre os dois números e dividir ambos números por eles. Assim eu torno a minha fração irredutível. Por exemplo, 125 e 20. Se eu fizer o MDC, eu vou saber que o máximo divisor comum entre eles é 5. Então, eu divido tanto o numerador quanto o denominador por 5, né? O máximo divisor de 430 é 10. Então, eu divido o 400 por 10 e o 30 por 10 para tornar a minha fração irredutível, ok? Comparação de frações, gente. Primeira situação. Quando os denominadores são iguais, a gente compara os numeradores. Então, quanto menor o numerador, menor a fração. Quanto maior o numerador, maior a fração. E a segunda situação é quando as frações têm os denominadores diferentes. Então, nós precisamos tornar esses denominadores iguais. Como que nós fazemos isso? A gente tira o MMC dos denominadores, vai dar 18. Aí eu venho cá e faço esse processo. 18 dividido por 6, 3 vezes 5, 15. 18 dividido por 3, 6 vezes 8, 18 dividido por 3, 6 vezes 8, 48. Eu encontrei frações equivalentes. Agora sim, com os denominadores iguais, eu comparo os numeradores. Se essa aqui é menor, e ela é equivalente a essa é menor do que essa, ou seja, 8/3 maior que 5/6. Operações com frações, gente. Quando nós vamos adicionar frações com denominadores iguais, basta repetir o denominador e operar os numeradores. Com denominadores diferentes, eu já tenho que tirar o MMC. Por exemplo, nesse caso, MMC de 4, 5, 6 é 60. Depois eu venho cá, divido por cada denominador e multiplico por cada numerador, achando frações equivalentes. Aí sim eu posso repetir o denominador e operar os numeradores. Lembrando que no final eu sempre tenho que deixar a fração irredutível. E a forma de deixar é achando o MDC entre elas, ou seja, simplificando pelo máximo divisor comum. Multiplicação de frações. Eu primeiro tento simplificar tanto o cruzado quanto o numerador por denominador, tá? Simplificar é dividir os dois números pelo mesmo número ao mesmo tempo. Então, aqui, olha, eu simplifico 10 por 5, que vai dar 2, e 5 por 5, que vai dar 2. 4 por 4, que vai dar 1, 12 por 4, que vai dar 3. Só que eu multiplico na horizontal, olha, 2 vezes 3, 6, e 1 vezes 1, 1. Já a divisão de frações, nós fazemos como? Repetindo a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Aí sim a gente tenta a simplificação e multiplica na horizontal, ok? A fração e a porcentagem, gente. Quando eu quero falar 30% de 70, o que eu tenho que fazer? 30 vezes 70 dividido por 100. 20% de 40, 20 vezes 40 dividido por 100. Porcentagem quer dizer o quê? O denominador 100, ok? Vou deixar para vocês algumas atividades, não precisa copiar a pergunta, tá? Só responder, são atividades de revisão. Vou deixar um pouquinho, né, o tempo para vocês conseguirem pausar o vídeo. Quem quiser copiar a pergunta, beleza, mas quem não quiser, só coloca a resposta, porque eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Estão vendo aqui, ó? Vou deixar para vocês algumas... Aqui, acho que eu passei rápido. Deixa eu passar um pouco mais devagar para vocês conseguirem pausar, tá bom? Nós vamos fazer todas essas atividades na próxima videoaula, fazendo essa correção dessa revisão. Tá? Aqui, ó. Esse.
Não precisa copiar as perguntas, ok? Só, gente, que o mais importante, não fique só na revisão. Revise as atividades do seu livro, do seu caderno. Assista às videoaulas quantas vezes forem necessárias, tá bom? Bons estudos, eu volto na próxima videoaula fazendo a correção. Eu tô com muita saudade de vocês, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.